sem problema. Ok. Bom, muito bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui. Primeiro, espero que todos vocês, familiares, amigos, estejam bem. Então, iniciamos hoje, né, o segundo semestre da disciplina Seminários em Medicina Tropical 1. Na verdade, esses são os encontros científicos, né, do Núcleo de Medicina Tropical, que acontecem em conjunto com essa disciplina. E nesse semestre temos uma novidade, que seria uma iniciativa da Faculdade de Medicina de integrar os programas de pós-graduação da Faculdade de Medicina junto com a HUB. E então, nesse semestre especificamente, nós teremos seminários mistos, né, de integração, e o Rodrigo, como coordenador dessa iniciativa, pode explicar um pouco mais para todo mundo, né, o que se trata essa iniciativa de integração entre os PPGs da FM e o HUB. Rodrigo. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos, bom dia a todas. Nós temos 3 programas de pós-graduação na área de medicina, na Faculdade de Medicina, que é o Ciências Médicas, a Medicina Tropical e a Patologia Molecular. E a ideia hoje é apresentarmos os docentes, as linhas de pesquisa, os projetos, a produção de cada programa e também ver as possibilidades, né, de integração e onde nós já estamos integrando. O HUB tem sido fundamental no desenvolvimento das pesquisas realizadas pelos PPGs, pelos estudantes dos PPGs, e também apresentará aí a visão do HUB em relação a essa integração. E a ideia, então, é termos as apresentações, depois das apresentações dos programas do HUB, a gente vai ter um momento de discussão. E essa é a primeira ação para nos conhecermos melhor e divulgarmos o que nós temos feito juntos. É interessante ressaltar que nessa nova gestão dos PPGs, da coordenação dos PPGs da Faculdade de Medicina, que está sendo coordenada pelas professoras Dora e Mariana, tem assim, um objetivo bem claro, que é melhorar, né, em um dos GTs a integração dos PPGs. Então, elas criaram vários GTs e em um dos GTs me nomearam como coordenador, que é justamente o GT de integração. Então, nós fizemos uma reunião em junho e tivemos assim alguns encaminhamentos. E o primeiro encaminhamento foi de realizar um simpósio dos programas de pós-graduação da medicina, ainda esse semestre, espero que em outubro ou novembro, com o seguinte tema: Covid-19 e doenças negligenciadas. Então, a gente vai se organizar, semana que vem já temos reunião para poder ver como que a gente vai fazer para que esse simpósio ocorra. E um segundo encaminhamento foi o que nós estamos já iniciando aqui, a partir de hoje, que é a participação dos programas dos seminários da Medicina Tropical. E a gente está inicialmente nos seminários da Medicina Tropical, mas a ideia é, no futuro, ter uma disciplina que integre os 3 programas, e a gente está embrionando aí com essa experiência nesse semestre. E cada programa, então, vai participar, enviando o nome de professores, né, para participar das nossas discussões aqui nas quartas de manhã. E conversando com o Luiz, a gente achou que seria oportuno, antes de iniciar esses ciclos, uma conversa inicial para apresentar os programas. Na próxima semana teremos a Luísa, que falará das pesquisas realizadas no âmbito da faculdade, e aí depois disso a gente começa de fato o ciclo dos seminários de cada programa. E a ideia é a gente integrar mesmo, mapear as pesquisas aqui da FM e ver onde que a gente pode melhorar nessa integração para poder fazer projetos e pesquisas cada vez melhores. Beleza? Então, vamos começar. Eu vou apresentar o programa de medicina tropical, depois o Felipe vai apresentar a patologia molecular, depois a gente vai ter a fala do HUB, né, por meio do Fernando.
O Ciro, ele está atendendo no hospital, consultando no hospital, tem um grupo lá de Hanseníase, então ele não vai poder estar conosco hoje, mas mais para frente ele certamente estará. Beleza? Então, eu vou colocar aqui a minha tela para que a gente possa começar essas apresentações. Vamos lá. Luiz, tudo certo? Tudo certo, Rodrigo. Então, vamos que vamos. Bom, eu sou o Rodrigo, estou como coordenador do programa de pós-graduação em Medicina Tropical, último ano de coordenação, e já tem aí uma jornada, são quase 4 anos, quase 5, na verdade, à frente do programa. Esse ano teremos um novo coordenador, mas estou muito feliz aqui de mostrar para vocês quem nós somos. E o programa ele iniciou em 1976, é o programa mais antigo da Faculdade de Medicina, só que ele funcionou com mestrado na área de clínica somente, ou seja, só para médicos, até 1995. Continuou funcionando para médicos até 96 com o doutorado, né? Aliás, a partir de 96 começou com doutorado para médicos e o primeiro doutor foi formado em 2000. Só que até então, a única área que existia era a área de clínica. Então, até 2008, eram formados somente médicos em medicina tropical. E nessa época, então, vários professores chegaram na faculdade de medicina e a gente, em discussão, viu que tinha que abrir uma nova área para não médicos, para outros profissionais. Foi assim que surgiu a área de concentração em epidemiologia, em 2009, e depois disso nós criamos a área de concentração em biologia das doenças infecciosas parasitárias em 2012. Então, qual que é a missão do programa de pós-graduação em medicina tropical? Formar profissionais de excelência, sejam pesquisadores, docentes, técnicos ou gestores, capazes de contribuir ao desenvolvimento e aplicação de soluções para problemas prioritários nas áreas de medicina tropical e saúde pública. Então, eu coloquei aí destacado, né, profissionais de excelência, desenvolvimento e aplicação de soluções em medicina tropical e saúde pública. Então, todo projeto a gente estimula como docente no programa a ter ali mesmo que não for clara a aplicação na medicina tropical, saúde pública, mas ter uma semente que a gente sabe que vai gerar um fruto de solução de problema na área de medicina tropical, saúde pública. Então é muito aplicado, né? Os projetos tendem a ser muito aplicados. E aí, os estudantes que já foram formados no programa até então são cerca de 370, um pouco mais, eu não coloquei os estudantes mais recentes, mas a maioria de mestrado, então mais de 250 mestres formados e mais de 120 doutores formados. E aqui, em 2005, 2009, a gente pode ver que até a abertura das outras áreas eram médicos, basicamente, né? 53% de médicos, mas também alguns já eram médicos professores e alguns médicos técnicos. E aí, com a abertura das novas áreas, ficou bem distribuída o perfil profissional. Então, tem médico, tem professor, tem técnico e tem agora muitos bolsistas também de programa, né? Então, ficou mais equilibrada aí após a abertura das novas áreas. Nós temos hoje em andamento 96 projetos de pesquisa, a maioria com financiamento e distribuídos nas 3 áreas. A área de clínica tem 2 linhas de pesquisa, estudos clínicos laboratoriais de doenças infecciosas, com 13 projetos. Na área de epidemiologia, tem 2 linhas, avaliação em saúde e análise de situação em saúde, com 18 projetos, e estudos do adoecimento e morte por doenças infecciosas parasitárias, com 15. E na biologia é a área que tem mais linhas e mais projetos e mais professores. Temos 4 linhas de pesquisa, que é o desenvolvimento pré-clínico de métodos de diagnóstico e tratamento, com 9 projetos, estudos de substâncias bioativas, com 10 projetos, essa linha que é a maior de todos, estudos de agentes etiológicos, reservatórios e vetores de doenças infecciosas parasitárias, com 21 projetos, e a linha de imunidade, patogenia e imunomodulação,
farmacológica em doenças tropicais com 10 projetos. Temos 35 professores, 35 docentes e, como eu disse, a maioria na área de biologia, são 21 professores na área de biologia, 7 na área de clínica e 7 na área de epidêmio. E esse gráfico, ele mostra como que foi crescendo o número de professores ao longo do tempo. Hoje, nós temos 35, mas em 2009 nós éramos 9. Então, felizmente, com a abertura das áreas, novos professores chegaram no programa e nós estamos aí abraçando novos professores ao longo do tempo. Então, tem absorvido muitos professores novos da Faculdade de Medicina, fora da Faculdade de Medicina, no programa de Medicina Tropical. Esse é o nosso corpo docente atual. Então, aqui eu vou falar rapidamente. Então, tem o André, a Cecília, o Ciro, o professor Cleudson, a Beth, Elizabeth, a Elza, a Fabiola, o Gerson, o Fernando, a Fabiana, o Gustavo, o Henry, o Hugo, a Ingrid, o José Roberto, a Juliana, a Luciana, o Luiz, a Imaculada, né, Maria Imaculada, o Marcos Obara, a Maria Regina, o Mauro, a Maria Inês, a Micheline, Patrícia, Nadjar, Pedro, Rodrigo Haddad, eu, Rodrigo Gurgel, a Tainá, a Selma, a Tatiana, o Vicente, o Wildo e o Walter. Então, é um grupo muito feliz, um grupo muito coeso. Eu tenho muita honra de liderar esse grupo, de coordenar esse grupo, e é um grupo realmente maravilhoso. E aí, para poder mostrar assim a cara da medicina tropical, eu resolvi colocar aqui alguns artigos que nós produzimos nos últimos anos, que mostra o que cada área faz, né? Representativo de cada área. Então, na epidemiologia, eu selecionei aqui o trabalho da Isis, aqui tem a foto da Isis, que junto com o Henry, Gustavo e Maria Regina, que foram os orientadores, publicaram um artigo bem interessante numa revista importante na área, né, de medicina tropical, mostrando aí que a leishmaniose visceral é bem cara para o Brasil, né, mais ou menos estimado aí 14 milhões de dólares. E devido, né, à perda de produtividade, às mortes prematuras, então foi um estudo dessa linha de avaliação de situações de saúde, bem interessante. E mostra claramente que a prevenção e o controle são fundamentais para evitar evitar não, mas diminuir esse custo enorme da leishmaniose no Brasil. Esse outro trabalho selecionado aqui é da Carla, que foi orientada aí pelo João Barberino, né, que não está mais no programa, mas teve um impacto muito grande, porque foi publicado numa revista de alto impacto. Além disso, mostrou claramente que a vacina pneumocócica conjugada evita, né, doenças invasivas de forma eficiente. Inclusive, o trabalho foi muito citado e assim, o trabalho em si ele foi usado como modelo para outros programas de vacinação fora do Brasil. Então, foi um estudo fundamental para avaliar programas de vacinação, consequentemente, cumprindo também a missão do programa. Eu destaquei mais esses dois aqui da área de epidemiologia, mostrando que os nossos estudantes eles acabam sendo muito independentes e acabam publicando de forma independente. Por exemplo, a estudante aqui, a Lívia Vinhal, ela publicou esse trabalho junto com um grupo enorme aqui na Nature, mostrando que o Zika esteve presente no Nordeste do Brasil em fevereiro de 2014. E os estudos moleculares mostraram que sugere, né, que o vírus tenha se disseminado de lá, né, do Nordeste, nacionalmente e internacionalmente para as Américas. Então, claramente um estudo que mostra toda a dispersão do vírus nas Américas. E o outro trabalho, que também é assinado aí pela Lívia, junto com a Aglaé, que fortalece as evidências de que a Zika está associada com a microcefalia. Então, publicado também muito bem na PLOS Medicine e tem sido bastante citado. Então, esses resultados são chaves, né, para entender a epidemiologia de Zika no Brasil e no mundo.
Na área de clínica, eu destaquei aqui um trabalho do nosso diretor, né, do Gustavo Romero, e nesse trabalho eles mostram, né, um trabalho resultante de um projeto enorme chamado LV Brasil, que ele coordenou no âmbito do Núcleo de Medicina Tropical, e mostrou claramente que o tratamento com a futoricina lipossomal seria mais apropriado do que o tratamento padrão, devido a menor toxicidade e maior eficácia. E, obviamente, o trabalho teve um impacto enorme no Ministério da Saúde, fora do Brasil, e um grande impacto para as pessoas que precisam de tratamento para leishmaniose visceral. O outro trabalho que eu destaco aqui, do professor Gerson, em relação ao tratamento da hanseníase. O Gerson e o grupo, aqui um grupo internacional, inclusive, nacional e internacional, mostrou que o tratamento uniforme, que é esse UMDT, é eficaz e pode ser considerado como parte da política de controle nos países endêmicos. Então, isso mostrou um grande impacto, né, para as pessoas que precisam desse tratamento e os governos que precisam fornecer o tratamento. Então, políticas públicas têm sido modificadas através, né, dos trabalhos acadêmicos feitos aqui no programa de medicina tropical. E destaco também o trabalho aqui do Ciro, né? O Ciro começou recentemente conosco, também está no Ciências Médicas, mas tem produzido bastante nessa área de diagnóstico e também tratamento da leishmaniose tegumentar. E nesse trabalho aqui, eles deixam claro, né, a importância de buscar técnicas de diagnóstico modernas para identificar a leishmania nos pacientes, ainda os pacientes que estão em áreas vulneráveis, né, com baixas condições socioeconômicas. Na área de biologia, eu selecionei alguns artigos e um deles foi de um estudante que nós orientamos, eu, Fernando Abage, né, também tem participação do Marcos, da Nadjar, da Luciana, que também, da Mariana, né, que está em outro programa, mas que faz parte do nosso grupo de pesquisa. E nesse trabalho da Thaís, que é egressa aqui do programa, nós rastreamos as infecções nos barbeiros do Brasil Central por microscopia óptica e por PCR convencional e por PCR quantitativa. E a gente viu, através do histórico de detecções do Trypanosoma cruzi nos barbeiros, que na prática de rotina, o exame parasitológico de vetores, que é feito por microscopia óptica, né, analisando as fezes do barbeiro, não detecta até 75% das infecções. Ou seja, obviamente, a QPCR foi muito mais sensível para a detecção do Trypanosoma cruzi nos barbeiros, mas a gente fez um trabalho bem interessante com o apoio do Fernando, né, que fez uma modelagem que mostrou claramente isso, né, que, infelizmente, a nossa detecção de Trypanosoma cruzi nos barbeiros é bem imperfeita. E isso mostra que o risco de doença de Chagas transmitido por vetores é muito maior do que os dados da vigilância de rotina indicam. Um outro trabalho destacado aqui da biologia é um do grupo da Patrícia, do André, e com participação de vários estudantes, da Estefânia, que defendeu, né, o mestrado, do Herzl, que defendeu recentemente o doutorado, da Jess, que defendeu o mestrado, do Caio, que defendeu o mestrado, e eles aqui estão juntos, né, nesse trabalho publicado na Embio, uma revista também de grande impacto na área, mostrando que a lacase tem um papel fundamental na virulência do fungo, né, do Cryptococcus. E isso tem um impacto grande para entender a patogênese da criptococose, essa doença fúngica que tem assolado aí grande parte da nossa população. E destaco também um trabalho que mostra o potencial de colaboração internacional, aqui junto com Peter Eaton, e aí tem o grupo do Zé Roberto, da Maria Imaculada, da Selma, da Tatiana, que juntos, né, fizeram um trabalho bem interessante, publicado nessa revista de grande impacto, na Frontiers, e mostrando que a microscopia de força atômica é mais sensível para detectar alterações morfológicas de eosinófilos. E isso é uma ferramenta importante para avaliar as doenças com alterações nas funções eosinófilas, né? E isso vai, né, de, de frente com a linha de pesquisa que a professora Imaculada, a Tatiana tem feito na imunologia,
e também com as linhas de substâncias bioativas do Zé Roberto com a Selma. E isso tem gerado patentes. Então, o grupo de pesquisas bioativas, que também tem aqui o Luiz, né, junto com o Zé Roberto, Selma, tem produzido uma série de patentes. Por exemplo, a síntese antioxidante do líquido da castanha do caju, formulações farmacêuticas e biotecnológicas da goma de caju para o tratamento de lesões cutâneas, e isso também tem tido um impacto grande. E o nosso grupo de pesquisa de insetos vetores tem desenvolvido aplicativos para identificação de vetores. Então, eu coloquei aqui a foto do Douglas, porque foi uma ideia nascida de um estudante de pós-graduação que já defendeu o doutorado na medicina tropical. E ele desenvolveu o Luxodex, que é um aplicativo para identificação de flebotomíneos, vetores de leishmaniose. E a gente acabou desenvolvendo o Triatodex, baseado nas ideias do Douglas, e o Triatodex também já está na Google Play, já está disponível para baixar, e esse ano nós publicamos muito bem a validação do Triatodex, junto com o Fernando Abad, e isso mostra a aplicação direta do conhecimento, tanto na inovação, com novas estratégias de identificação, quanto também a produção de conhecimento para a saúde pública, porque os serviços de saúde que trabalham na identificação de vetores no Brasil todo e no mundo, porque o Tratodex é do mundo todo, dos barbeiros do mundo todo, também vão ser impactados aí por esses aplicativos. E aí, as colaborações internacionais, elas são muito claras, né? A gente tem colaborado aí com 32 países, principalmente Estados Unidos, aqui nesse gráfico mostra, Estados Unidos, Portugal, né? E assim vão os países aí de maior frequência de colaborações, mas isso tem mostrado que as colaborações internacionais têm aumentado. E aí, nosso impacto social na mídia também tem sido revelado. Muitos professores estão sendo solicitados pelo Correio Brasiliense, pelas televisões, SBT, Globo, Band, pela TV Justiça, TV Senado, para poder falar das pesquisas, né? Aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, Pedro Tawil falando do risco de epidemias, mosquitos transgênicos e tal. O professor Gerson falando do tempo de tratamento da hanseníase reduzido com o tratamento publicado lá pelo grupo dele, né? Eu e o Marcos falando dos projetos de controle de mosquitos, né, e de dengue no DF. A questão dos aplicativos, que também ficou um tempão na mídia aí sendo falado da importância dos aplicativos. E recentemente os professores têm sido muito solicitados, principalmente o professor Gustavo, o professor Wildo, o professor Walter também, junto com o Wildo, e o professor André, para poder falar das pesquisas da Faculdade de Medicina e da Medicina Tropical relacionadas à Covid. Tá, o André falando sobre a questão do tratamento com o uso do plasma, o Gustavo, né, liderando os ensaios para a vacinação, e o Wildo sempre com os dados epidemiológicos atuais sobre a Covid. E, obviamente, a gente respondeu muito bem as demandas, né, da pandemia. Alguns professores se destacaram mais, mas de qualquer forma, foram 3 artigos em 2020 que falaram, né, sobre Covid-19, e eu destaquei alguns deles aqui. Por exemplo, um trabalho que está assinado pelo Gustavo, é um dos autores, que avaliou a eficácia e a segurança de 2 dosagens de cloroquina em pacientes com Covid-19 grave e mostrou claramente que os riscos potenciais de doses altas são enormes, especialmente quando administrada com a azitromicina e oseltamivir. E isso foi um trabalho de grande impacto. Esse volume da JAMA, que é uma revista super importante, teve 284 mil visualizações, 490 citações, e foi para a mídia também, e tem todo um desfecho aí, até político, desse artigo. Outro trabalho, também assinado pelo Gustavo, mostra que o tratamento de curta duração com metilprednisolona não reduz a mortalidade de pacientes hospitalizados com suspeita de Covid. Então, são estudos de ensaio, né, clínico, fase 2 e tal, que são estudos que necessitam, de fato, de serem mais trabalhados até mesmo aqui na Faculdade de Medicina, com o apoio do HUB. E aqui um outro trabalho que tivemos aí uma estudante do programa, que hoje está numa função super importante lá no Ministério da Saúde, publicado aí na Nature,
mostrando as características epidemiológicas e clínicas da Covid no Brasil, contextualizando os primeiros meses da epidemia, identificando associações positivas entre renda e diagnóstico de Covid e associações negativas entre renda e infecção e casos de infecção respiratória. Então, isso tudo mostra, né, como que a medicina tropical tem contribuído aí para as pesquisas clínicas e nas pesquisas com demandas crescentes, como a da Covid. E nos últimos tempos tem sido aumentada a produção, passamos de 15 para 47 dissertações, teses, né, produzidas em diferentes ciclos, e a média de 15 titulações por ano no programa. O que a gente percebe também é um aumento claro dos artigos condicentes. Então, em 2013, por exemplo, foram 9 artigos condicentes, né? E a gente está passando aí por um período de 41, 40 e poucos artigos com condicentes, um aumento bem grande do número de artigos condicentes e o número, né, total de artigos total 2 vezes e condicentes 4 vezes mais, comparando aí os anos. E isso vai de acordo com o que a CAPES tem solicitado, né, dizendo que os programas eles são avaliados agora pelo que os discentes fazem, principalmente, não pelo que o docente faz. E a qualidade também, né? A gente tem aumentado bastante a qualidade, publicando mais em A1 e B1 do que em ciclos passados. Em relação à gestão, como eu disse, eu estou como coordenador até o final do ano, né? A gente deve ter uma eleição para coordenação, deve aparecer um novo coordenador. Aqui nós temos o coordenador adjunto, o Hildo, e na área de clínica temos a comissão, a Ingrid, que faz parte da área de clínica, a Beth, na área de epidemiologia, e na área de biologia, o professor Luiz. Então, estamos aí trabalhando nessa gestão, junto com a secretaria, né? A Lúcia, nossa secretária, tem os servidores do Vinícius e o Wallace que nos dão apoio para várias coisas, e tem os estagiários também. E para finalizar, acho que estou passando o tempo já, a comunicação basicamente tem um telefone, tem um e-mail e tem a página da internet, que é bilíngue, né? Aliás, é trilíngue, né? Português, inglês e espanhol. E lá tem todas as informações do programa, caso vocês tenham interesse em conhecer mais. E é isso. Muito obrigado pela paciência. Fechei, Luiz. Obrigado, então, Rodrigo. A gente pode conduzir essa apresentação de duas formas, né? Vocês podem perguntar alguma coisa agora ou somente após a apresentação de todos os coordenadores. Então, como o Rodrigo tinha já comentado, né? A gente vai hoje dividir esse espaço com integração, chamar de uma forma reduzida integração. E como o Rodrigo já apresentou pela medicina tropical, então, como não houve nenhuma provocação aqui, então eu convido o professor Felipe para falar sobre o programa de patologia molecular. Bom dia aí, pessoal. Bom dia, Gurgel. Bom dia, Romero e os demais colegas. Posso colocar aqui a apresentação já, ou Romero? Pode ficar à vontade. Estão conseguindo ver aí? Sim, beleza. Só colocar no modo apresentação, tranquilo. Bom, então eu vou fazer uma apresentação aqui bem menos detalhada que a do Gurgel, mas passar uma ideia geral do programa de pós-graduação em patologia molecular. A missão da Patomol é capacitar mestres e doutores com diferentes formações nas áreas das ciências da vida, contribuindo para a produção de novos conhecimentos científicos e buscando diminuir as simetrias, né, entre o centro-oeste e a região sul-sudeste do país, primando pela excelência na área de desenvolvimento científico. Atualmente, a Patomol é coordenada pelo professor Sebastian, né, e tem como coordenador adjunto o Marcelo Brígido, pelo menos até amanhã, né? Amanhã nós temos uma reunião para deliberar uma nova coordenação. A comissão do programa atualmente, né, é composta pelos coordenadores, pelo Sebastian, pelo Brígido, pela Isabela, por mim, pelo Bergman, e atualmente a suplência fica com a Andresa Fabro.
E o Wembley representa os estudantes, né, nessa comissão do programa. A nossa secretaria, a secretaria da pós da FM, né, comum às ciências médicas, trabalham lá o Alessandro, a José Maria e a Deusite, a estagiária que apoia o Alessandro e a José Maria. Bom, a Patomol ela foi criada em 1988 como um programa em imunologia e genéticas aplicadas. Em 1995 foi feita uma reestruturação, né, por orientação da CAPES. O programa, então, passou a ser denominado Patologia Molecular. É um programa que oferece cursos, né, nível mestrado e doutorado, e ele é classificado na área CB3, né, de Ciências Biológicas 3. E na transição de 2017 para 2018, nós alcançamos o conceito 6, né, na CAPES, como um reconhecimento do trabalho que o programa vinha desenvolvendo. O programa, basicamente, ele se organiza em três áreas de concentração: imunologia, bioquímica e genética, né? E a linha geral de bioquímica, ela está pautada na avaliação do sistema imunitário e diagnóstico de doenças. No campo da bioquímica, né, o foco é bioquímica e biologia celular aplicadas à saúde, e a genética está voltada para a genética humana e de micro-organismos. O corpo docente da Patomol até 2020 era composto por 30 professores, sendo 22 do núcleo permanente, né, todos os professores aqui da universidade com dedicação exclusiva, a grande maioria do Instituto de Ciências Biológicas, professores também da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Ciências da Saúde, integrando esses 22 professores. Nós temos 4 docentes colaboradores de fora da UNB, 3 são da Católica aqui de Brasília, né, a professora Sueli, o Rinaldo e o Otávio Franco, e a professora Célia da Universidade Federal de Goiás. Nós temos 3 colaboradores específicos e um professor visitante no momento, que é o Marcos Teixeira. Dentre esses 30 docentes, né, o programa tem 23 bolsistas de produtividade do CNPq, 4 PQ1A, 2 PQ1C, 1 PQ1D e 16 PQ2. Eu vou só destacar aqui a importância dos colaboradores também de fora da universidade, né? Desses 4 PQ1A, nós temos 2 da Católica, né? A professora Maria Sueli e o Otávio Franco, e um da UFG, que é a professora Célia, né? Então, são docentes importantes assim, para manter uma boa qualidade dentro do nosso programa. E 100% dos professores da Patomol hoje, eles têm colaborações ativas com pesquisadores estrangeiros. Bom, eu vou brevemente aqui também apresentar os colegas, né? A Ana Amélia, o André Nicola, a Andréa, a Andresa, Bergman, Carlos André, Célia, eu e o Guilherme, né, do Departamento de Farmácia, Isabela, o Jaime, o Zé Raimundo, o Kelly, e o Dinete, o Marcelo Vale, o Marcelo Brígido, a Márcia, o Márcio, o Marcos Teixeira, a professora Maria Sueli, a professora Imaculada, as Marianas, a Mariana Rétio e a Mariana Castro, o Otávio Franco, o Rinaldo, o Sebastian e o Wagner Fontes. Espero, acho que não, em cima do site eu não esqueci de ninguém, não. Amanhã também será deliberado, né, uma indicação pela comissão de 3 novos integrantes efetivos, né, vai ser apreciado pelo colegiado. Então é possível que esse número de membros efetivos do programa aqui cresça um pouco, né, o que tudo indica, talvez entre 3 professores efetivos e 2 professores com orientação pontual. Bom, aqui eu listei alguns laboratórios, né, espalhados aí pela medicina, IB e IFS, que são explorados, né, pelos professores, né, o laboratório de genética médica, aqui é uma pincelada só, laboratório de imunologia celular, genética animal, bioquímica e química de proteínas, biologia molecular, imunopatologia, laboratório interdisciplinar de biociências, laboratório de hematologia e células-tronco, e o laboratório de endocrinologia e farmacologia molecular,
só para pontuar aí alguns dos locais que são utilizados. Aqui eu fiz um recorte do edital, só para passar uma ideia geral assim, das principais linhas, né, que estão sendo desenvolvidas hoje dentro da Patomol. Então, no último edital, nós segmentamos, né, a bioquímica, a genética e a imunologia. Né, na área de bioquímica, né, os professores que receberam, que estavam à disposição para receber alunos, né, era a Andresa, o Carlos André, a Isabela, o Jaime, o Marcelo do Vale, a Mariana, Rete, a Mariana Castro, Sebastião Otávio, e as pesquisas eram voltadas para bioquímica e genética molecular de micro-organismos, bioquímica do comportamento e aprendizagem, caracterização molecular e funcional de alvos de drogas, estrutura e função de proteínas de interesse patológico, compostos com atividade antitumoral, entomologia molecular de vetores de doenças tropicais, estudo das inter-relações de distúrbios metabólicos. Na área de imuno, a área de imuno está composta pela Ana Amélia, o André Nicola, por mim, Jaime, Kelly, o Marcelo Brígido, a Márcia Mortari, a professora Maria Imaculada e o Otávio, e as linhas voltadas para avaliação funcional do sistema imune, imunologia de doenças infecciosas, imunomodulação e carcinogênese, imunoproteção, imunodiagnóstico, inflamação, resposta imune e inflamatória a patógenos e biologia de células-tronco. Já na área de genética, os professores Guilherme Ildinete, Isabela, Marcelo Brígido, o Márcio Poças, né, o Teixeira, a Mariana, a professora Maria Sueli, o Sebastião, a Zumira, e as linhas eram prospecção e avaliação de moléculas com atividade antibiótica, antifúngica, antiprotozoária e antitumoral, genética humana e médica, nanobiotecnologia e carcinogênese, toxicologia ambiental, genômica e transcriptômica comparativa de micro-organismos de relevância para a saúde, e aqui a linha do professor Guilherme Santos, né, estudo da estrutura, composição e função da cromatina. Bom, a Patomol, em média, né, ela vem gerando, titulando 10 mestres, 10 doutores a cada ano, né, isso já vem desde 2017, né, e nós tivemos um impacto agora em 2020 por conta da pandemia, né, uma diminuição de quase 50% nisso, e provavelmente também haja um impacto em 2021 e 2022. Desde 1988, né, foram titulados aproximadamente 250 mestres e 200 doutores. No momento, nós temos por volta de 86 estudantes matriculados nos cursos de mestrado e doutorado. E eu queria destacar até um papel importante desses estudantes, eles atuam muito ativamente na organização do simpósio do programa, né? A Patomol vem mantendo um simpósio já desde 2015, e essa é uma estratégia muito interessante para poder difundir, né, os trabalhos que estão sendo gerados pelos professores, pelos alunos, e estimular novos ingressos, né? Sempre há uma participação importante de alunos nível graduação, também alunos de PIBIC, e eu acho que esse evento aqui acaba sendo um atrativo aí para recrutamento de novos alunos. Bom, a produção científica do programa, ela vem, né, em franca expansão. Vocês notem que de 2017 para 2018 houve um grande incremento, isso vem ocorrendo ano a ano. No último quadriênio, né, nós produzimos 564 artigos científicos, 20 livros, né, ou capítulos, e 21 patentes foram depositadas. E quando a gente faz uma comparação daquilo que foi produzido, né, no quadriênio 17 e 20 em relação a 13 e 16, houve praticamente o dobro da produção. Então, aqui mostra claramente, né, esse incremento de produção acadêmica dentro do programa. E eu destaco aqui que 90% das publicações se enquadram aí nos quartis Q1 e Q2, né, mostrando a qualidade do produto que vem sendo gerado no programa. A maior parte da produção se enquadra, né, no propósito do programa, a área de bioquímica genética, né, e biologia molecular, né, com produção também na medicina como um todo, e imunologia e microbiologia, então atende aí plenamente a missão.
Bom, aproximadamente 9% das publicações da Patomol estão dentro dos top 10 aí das revistas mais citadas no mundo. 26% das publicações estão no top 10 também das revistas mais bem avaliadas no mundo. 40% das publicações da Patomol envolvem colaboradores internacionais e 1% envolve colaboração acadêmica corporativa. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes, né, como o Gurgel nos artigos, né, eu selecionei também alguns aqui, tem uma série de outros trabalhos importantes publicados. A falta do Lattes prejudicou bastante a montagem da apresentação, mas eu selecionei aqui artigos que eu acho que retratam bem a qualidade do programa. Aqui um artigo na Frontiers Immunology, né, avaliando o papel do inflamossoma no modelo de infecção fúngica do grupo da Ana Amélia. Esse é um artigo de revisão, mas também publicado numa revista de impacto bem elevado, né, do grupo do Guilherme Santos, que contou com colaboração do Werner, né, do IB. Aqui um trabalho também numa revista muito prestigiada no campo da imuno, que envolve alguns professores da Patomol, André Nicola, a Eudinete, a Ana Amélia, né, em colaboração com o Arthur Casadeval. E aqui duas publicações também bem destacadas, né, duas publicações na Nature Communication. Uma delas é uma colaboração do grupo do Bergman, né, com a IFMG, também com um grupo sueco e francês. E essa é uma publicação do Otávio Franco, do grupo do Otávio, também com colaboração internacional. E aqui, inclusive, eu destaco, né, a participação de dois ex-alunos da Patomol, né, primeiro e segundo autor, o William, e a Luz. Os dois já defenderam o doutorado. Eu não sei da Luz, o William segue né, com o Otávio. Também foi um paper bem destacado. Aqui tem outras produções importantes do programa também. Esse é um artigo de revisão na Trends in Parasitology, revista do Grupo Cell, né, que é uma publicação do grupo do Jaime, né, que envolve a Isabela e o Sebastian também do programa. Aqui também um artigo na Drug Discovery Today da Márcia Mortari, em que eles exploram, discutem, né, a importância de alguns peptídeos como ferramenta terapêutica para a doença de Parkinson. Esse é um artigo que teve muita repercussão, né, um artigo do grupo da Kelly, com a Heloísa também, aluna do programa, em que eles apresentam, né, um papel neuroprotetor e anti-inflamatório do ômega 3 na infecção do Zika. Esse artigo também foi bem difundido. Essa é uma produção do meu grupo, um trabalho mostrando que a gente basicamente fez um pré-tratamento em células mesenquimais, né, expondo essas células ao plasma de pacientes que têm doença do enxerto contra hospedeiro. Essa é uma principal complicação do transplante de medula óssea, né? E as células são utilizadas para tratar essa doença. A gente mostrou que apresentando plasma, né, para as células, antes do uso, as células acabam ganhando função, se tornando mais potentes. Também uma revista bem conceituada no campo de células-tronco. E aqui uma outra produção importante também, mostrando o papel da mitocôndria, né, como regulador de febre e neuroinflamação, que é do grupo da Andressa Fabro. Então aqui também, né, eu coloquei alguns artigos, mas que retratam bem a qualidade do que vem sendo produzido, mas não foi fácil selecionar. Bom, e essa qualidade, né, esse avanço da Patomol em termos de produção, ele se reflete também em algumas distinções, né? No ano passado, nós tivemos aqui um edital da universidade, né, destacando o prêmio da UNB de dissertação em tese 18 e 19, prêmio Brasília 60 anos e técnicos na ciência. E dentro do campo das ciências biológicas, a Patomol recebeu os dois principais prêmios, né, como melhor dissertação, né, da Amanda. Amanda era minha aluna de mestrado, atualmente está fazendo doutorado, né, foi premiada por esse trabalho que eu acabei de escrever. E o Marlon, né, praticamente arrematou uma série de prêmios. O Marlon é um ex-aluno do Otávio Franco,
né? Eles sintetizaram aqui, desenharam, sintetizaram 2 peptídeos que tiveram uma ação bem potente, né? Contra algumas bactérias e biofilme. O Marlon, atualmente, ele está, se eu não me engano, na Universidade de Dom Bosco, no Mato Grosso, mas segue atuando com o Otávio. E o Marlon ganhou a melhor tese em Ciências Biológicas da UNB, o grande prêmio da UNB de tese na área de Ciências da Vida, e o trabalho dele também recebeu menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese na edição de 2020. Então, isso mostra bem né, a qualidade da pesquisa que a Patomol vem desenvolvendo. A Heloísa, né, aluna de mestrado, antes aluna de mestrado da Kelly, segue na Patomol também, hoje ela faz doutorado também no grupo da Kelly, e ela foi a primeira autora do trabalho, né, que mostrou a importância do ômega 3, que eu havia comentado, e ela também recebeu uma distinção importante, né, foi aluna destaque da CAPES em 2020, né, pelo trabalho que foi desenvolvido. Eu gostaria de falar um pouco mais dos projetos, né? A questão da divulgação do programa, acho que todos têm acompanhado aí por conta da pandemia, né? A gente também segue colaborando aí, trazendo informações para a sociedade, o Bergman, a Amélia, o André Nicola, né? Eles têm difundido bastante os projetos com Zika, né? Um outro projeto também importante, né? Que é uma questão importante, do Otávio Franco, né? A gente tem um INCT, né, querendo ou não, está associado ao programa, sendo coordenado pelo Otávio também, que visa desenvolvimento de peptídeos aí para a medicina animal e humana. Bom, aqui os grandes parceiros da Patomol, né, um destaque para as agências de fomento, a FINEP, a gente tem se aproximado bem da Fundação Hemocentro com alguns projetos, né, o Nicola agora mais recentemente, eu também já tive colaborações com o Hemocentro, outros colegas estão com um trabalho em parceria lá, e destacar aqui a importância, né, da Católica e da UFG, que acabam trazendo também pesquisa de muita qualidade para o grupo. Então é isso, obrigado. Obrigado, Felipe. Luiz, o áudio. Perdão, obrigado, Felipe, então, pela apresentação. Rodrigo, então, agora, quem participa agora, né, em função O dos Fernando. compromissos do Ciro, né, que ia nos falar sobre ciências médicas, é o Fernando, né, Fernando Oliveira. Bom Tudo dia, bom, Fernando? Fernando. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Luiz. Bom dia. Então, Fernando, por favor, fique à vontade para apresentar o HUB. Certo. Todos estão vendo minha apresentação? Sim. Então, Está no inicialmente... modo de apresentação ainda, para mim, pelo menos. Não, peraí. Foi? Agora está, agora está. Ótimo. Primeiramente, eu gostaria já de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? Agradecer a todos em nome do Rodrigo, do Gel, do Luiz Romero, do Felipe, né? E é uma pena não podermos contar aqui com a presença do Ciro, né? O professor Ciro tem sido um parceiro forte, que nós temos desenvolvido trabalhos aqui no hospital, muito interessante. Então, para iniciar a minha apresentação, eu vou apresentar para vocês um pouco do nosso cenário, né? O hospital, o que nós temos hoje de possibilidades, e depois nós vamos falar um pouco mais do centro de pesquisa propriamente dito. Então, nosso hospital está completando aí 49 anos de história, né? Um hospital de ensino, um hospital da Universidade de Brasília, contratualizado com a Secretaria de Saúde do DF, então faz parte da rede da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. É um hospital 100% SUS, que atende média e alta complexidade,
especialmente, e que compõem hoje a rede de 40 hospitais universitários que estão sob gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é a EBSER. Né? Só nesse slide a gente percebe que nós temos um potencial para desenvolvimento de diversos estudos, né? Estudos colaborativos em rede, especialmente, né? Utilizando aí essa rede de hospitais da Secretaria de Saúde do DF e da rede de hospitais universitários sob gestão da EBSER. Hoje o HUB conta com a colaboração de 1.500 empregados, seletistas, 627 servidores da FUB, 577 terceirizados, né? Sofremos aí um impacto da pandemia no número de alunos de graduação, né? Tendo em vista que ainda não tivemos a retomada plena, né? Das atividades práticas. Hoje nós temos os estágios finais da residência multi, dos cursos, né, de graduação e do internato de medicina. Então, isso reduziu o número de alunos de graduação no hospital de cerca de 700 para 400 alunos, né? Temos 200 residentes médicos e 57 residentes multiprofissionais. Além destes, nós temos também sido cenário de práticas em pesquisa para alunos de pós-graduação, estrito senso, principalmente, para, então, mestrandos, doutorandos e outros. Esse slide também mostra o potencial a ser explorado aqui, né, no nosso cenário. Nós temos aqui cerca de 10 mil, tivemos em 2020, né, 10 mil internações, 128 mil consultas ambulatoriais, 2.300 partos, 48 transplantes, 2.400 cirurgias, entre outras atividades e procedimentos realizados no hospital, e que podem ser explorados para fins de pesquisa clínica, né, para estudos epidemiológicos, ensaios clínicos, etc. Então, falando um pouco aqui do nosso organograma, para nos localizarmos aqui dentro do hospital, tá? O hospital tem a liderança da professora Elza Noronha, né, que é a nossa superintendente. Tá? Depois, abaixo dela, nós temos aí as 3 gerências do hospital: a gerência de atenção à saúde, que é responsável pela assistência, pelos serviços assistenciais, a gerência administrativa e a gerência de ensino e pesquisa, que é onde fica o nosso setor de pesquisa. Tá? A gerência de ensino e pesquisa hoje é gerenciada pela professora Deidlane, né? Dentro da gerência de ensino e pesquisa, então, nós temos 2 setores, né? O setor de gestão da pesquisa e inovação tecnológica e o setor de gestão de ensino. Mais especificamente, falando sobre o setor de gestão de ensino, o setor de gestão de pesquisa e inovação tecnológica, nós temos hoje 2 unidades recém-criadas: a unidade de pesquisa clínica e a unidade de inovação tecnológica em saúde. Tá? A unidade de pesquisa responsável pelas pesquisas clínicas e a de inovação hoje tem se dedicado às avaliações de tecnologias em saúde. A unidade de pesquisa clínica é onde fica o que a gente chama de centro de pesquisa do hospital. É o núcleo mais específico onde são tratadas as questões das pesquisas clínicas desenvolvidas no hospital. O hospital como um todo é o centro de pesquisa, mas nós temos instalações próprias, exclusivas, dentro da unidade de pesquisa clínica, que são as instalações onde as atividades relacionadas aos estudos clínicos são efetivamente realizados. Estamos passando também por um processo de aprimoramento desse espaço, para que, de fato, nós tenhamos uma estrutura de acompanhamento, segmento, de atendimento, avaliação de participantes de pesquisa no escopo da pesquisa clínica, exclusiva também. Hoje nós temos essa infraestrutura compartilhada com os ambulatórios e demais unidades assistenciais do hospital. Então, o Centro de Pesquisa Clínica
é uma unidade que a gente deve entender como uma unidade facilitadora das pesquisas no hospital. Então, essa unidade, ela apoia, disponibilizando infraestrutura predial. Então, nós temos espaços destinados a atividades de monitoria de estudo, coordenação de estudo, né? Temos infraestrutura tecnológica, como equipamentos que podem ser utilizados pelos pesquisadores, como freezers para condicionamento de material biológico, centrífuga para processamento de material biológico. Temos pessoal treinado e capacitado para prestar apoio regulatório em casos de ensaios clínicos de desenvolvimento de medicamentos, por exemplo, apoio ético no processo de submissão dos projetos aos comitês de ética, e o apoio administrativo, que é a responsabilidade primordial dentro dessa equipe, que é fazer o meio campo aí com o próprio hospital, né, para que a gente consiga fazer os estudos rodarem com fluidez no hospital. Temos também a sala de apoio ao pesquisador, que pretende se reforçar aí para que nós consigamos apoiar aqueles pesquisadores, especialmente os mais inexperientes, para que eles consigam produzir evidência científica dentro do hospital, fortalecer a produção científica do hospital e da universidade. Então, nós temos hoje 2 consultores nos apoiando, mas pretendemos fortalecer essa equipe para que nós tenhamos cada vez mais estudos mais qualificados e com a produção científica mais forte. Temos também a sala de coleta de dados em prontuários eletrônicos, né? Nesse cenário de pandemia, nós tivemos muitas dificuldades para viabilizar alguns estudos, especialmente aqueles com participação de alunos de graduação, né, tendo em vista que a gente tivemos que interromper as atividades práticas no hospital, mas conseguimos viabilizar um espaço qualificado, com computadores, acesso ao prontuário eletrônico, de forma que onde não fossem interrompidos aqueles trabalhos observacionais que precisavam acessar os prontuários para coletar dados, né? Então, nós criamos um espaço fora das unidades assistenciais de forma a mitigar o risco de propagação do vírus SARS-CoV-2, né? Então, para diminuir a pressão aí da infecção da COVID-19. Aqui algumas imagens, né, representando aqui nossos espaços lá. Nós temos aqui um espaço de monitoria de estudo que fica dentro do centro de pesquisa. Temos aqui um espaço que aqui é uma sala de monitoria também, que é uma sala que está sendo utilizada nesse momento para as monitorias e trabalhos do estudo da Coronavac, né, que é a vacina contra a Covid-19, que nós apoiamos, nós participamos. Né? Aqui mais uma equipe trabalhando nesse mesmo estudo. Né? Vejam o número de documentos, né? Quantidade de documentos que nós temos que trabalhar, arquivar, guardar com toda a segurança, garantindo a qualidade dos dados, né? Temos aqui uma unidade de apoio, que é justamente onde ficam os assistentes, que dão apoio administrativo, ético, regulatório aos pesquisadores, um armário ali atrás de arquivo de estudos em andamento. Temos outro espaço que são para os arquivos de longa duração, né, daqueles estudos que já terminaram, assegurando aí o cumprimento da legislação brasileira. Temos o espaço aqui também, que é um espaço onde a gente faz acondicionamento de produtos sob investigação, e também com freezer para acondicionamento de materiais biológicos, freezer menos 80, esse aí no caso, mas temos câmara fria, refrigerador. Temos aqui um espaço que é do nosso novo laboratório, o Laboratório de Diagnóstico Molecular, tá? Que é o laboratório que tem feito as análises moleculares do SARS-CoV-2, né? Que tem sido muito importante aqui no apoio ao diagnóstico de Covid-19 aqui no hospital, mas é um laboratório que tem espaço para a gente ampliar essa finalidade aí e podermos executar outros tipos de identificação microbiológica, entre outros potenciais aí de avanço em estudos de imunologia, entre outras áreas. Onde estamos hoje em relação
aos trabalhos que são desenvolvidos no hospital, né? Hoje nós temos uma carteira de estudos, um portfólio de estudos em andamento, está distribuída na seguinte proporção, né? Nós temos 82% dos estudos clínicos do hospital sendo estudos observacionais, 12% são ensaios clínicos, 4% são avaliações de tecnologia em saúde, e 1% é um estudo quase experimental. Né? Temos uma perspectiva nos próximos anos de aumentar a proporção de ensaios clínicos e de avaliações de tecnologias em saúde. A criação da nossa unidade de inovação dentro do setor de pesquisa está trabalhando nessa direção, e a avaliação de tecnologia deve ser um ponto forte no futuro aqui dentro do hospital. Então, esses estudos hoje representam 140 pesquisas clínicas. Tá? Destas, 50 estudos são focados em Covid-19. Né? São estudos divididos em estudos observacionais e ensaios clínicos em diversas áreas. Eu destaco aqui a imunologia, né? Especialmente o estudo do André Nicola, que é o plasma Covid. Temos os estudos com biomarcadores, que são estudos de prognóstico em Covid-19. Temos estudo na área de genética, que tenta identificar fatores genéticos que possam contribuir para o mau prognóstico, especialmente, né? O que pode ter de diferente naqueles grupos que agravam, né, e que têm prognósticos piores, que vão ao óbito, né? Então participamos de um estudo que tem esse foco. Temos grandes estudos epidemiológicos aí, uma grande parceria com o professor Wildo, que tem fortalecido a participação do HUB em estudos epidemiológicos aqui no DF. Estudos da área de infectologia são diversos, né? Mas destaco os estudos, então, da infectologia. Saúde mental, que nesse cenário de pandemia tem sido... A saúde mental já era uma área forte em pesquisa, né? Tem crescido muito, mas nesse cenário de pandemia se fortaleceu ainda mais. Nós temos um estudo interessante, que nós vamos citá-lo aí ao final da apresentação, que gerou uma publicação, que é o FOSS Fellow, né? Que é um estudo que avaliou o impacto da pandemia sobre a saúde mental de residentes, médicos e multi do hospital, que foi muito interessante. Estudos diversos da dermatologia também e outras áreas. Outros estudos que se mantiveram aí ativos durante essa pandemia foram estudos da dermatologia, especialmente os estudos relacionados aí a doenças tropicais. Destaco aqui os esforços da doutora Raimunda, por exemplo, com os estudos na área de leishmaniose, né, com o tema leishmaniose, entre outros. Estudos da saúde mental também, odontologia, que é um cenário forte também aqui de pesquisas clínicas no hospital, pediatria, a enfermagem também tem desenvolvido muitos estudos aqui, reumatologia, com a liderança aí da doutora Lícia, né, que faz parte do programa de ciências médicas da FM, tem sido uma grande parceira aqui no hospital também. Estudos na fisioterapia, neonatologia, ginecologia obstetrícia, cardiologia, anestesiologia, geriatria e gerontologia, entre outras áreas. Então, o hospital universitário dispõe de um cenário assim rico, frutífero para a produção científica, pois além de atender diversas áreas, especialidades médicas, ela conta com atendimento de condições que são de grande interesse para a saúde pública. Né? Destaco, então, essas áreas citadas aí, né? A infectologia, cardiologia, hematologia, oncologia, pneumo, endócrino, reumato, dermato, geriatria e gerontologia, nefro, medicina intensiva, anestesiologia, cirurgia, ginecologia obstetrícia, neonatologia, pediatria, saúde mental e otorrino. Coloco todas essas especialidades aqui todas essas áreas aqui no slide, mas assim, há de se destacar que algumas dessas áreas têm grande potencial e muito pouco explorado. Né? Então, nós carecemos de fortalecer essa relação com a universidade para que nós consigamos ser fortes em todas essas áreas, tenhamos linhas de pesquisas claras nessas áreas, grupos de pesquisas fortes para que a gente tenha uma produção importante, qualificada para
o hospital e para a universidade. Onde queremos chegar, né? O nosso último PDE consagrou, formalizou a nossa meta de ser referência em pesquisa clínica no Distrito Federal. Não que já não tenhamos uma participação importante nisso, mas precisamos nos consolidar. E a parceria, essa integração com os programas de pós-graduação da universidade é de suma importância para que nós consigamos alcançar essa meta. Né? Então, nós precisamos fortalecer a pesquisa clínica no HUB. Né? Pretendemos ampliar e fortalecer a formação de profissionais e pesquisadores para o desenvolvimento de estudos clínicos. Nesse escopo, gostaria de destacar uma iniciativa do HUB em parceria com a FM, que é para a gente participar de um edital da Pfizer, que vai financiar a participação de profissionais do hospital e da universidade para participarem de um curso promovido pela BMJ, né, em pesquisa, que visa qualificar as publicações. Então, eles vão treinar, capacitar os profissionais para que a gente planeje estudos direcionados para que nós tenhamos uma qualidade de estudos suficiente para que nós tenhamos publicações em revistas de alto impacto. Então, vai ser um curso muito interessante, do qual todos vocês estão convidados a participar. Pretendemos montar uma turma no nosso projeto submetido, nós teríamos uma previsão de uma turma de 50 participantes. Esse é um estudo que é caro e nós pretendemos conseguir o financiamento para que todos possam participar de forma gratuita. Nós pretendemos ampliar o número de estudos clínicos aqui no hospital, né? Estudos de fase 1, 2, 3 e 4, aqui pensando no desenvolvimento de tecnologias. Né? Hoje nós temos um cenário mais forte aí nos estudos de fase 3 e fase 4, mas temos um cenário ainda frágil, principalmente para estudos de fase 1. Então, nós precisamos e pretendemos aprimorar a infraestrutura para estudos de fase 1. Nós estamos trabalhando nessa direção, né? Pretendemos nos próximos anos nos apresentar para o mercado com estrutura mais forte para estudos de fase 1 e nos apresentar para universidades, para que os seus estudos de bancada possam chegar à fase de estudo clínico mais rápido. E com isso nós precisamos também criar uma infraestrutura no hospital para desenvolvimento de estudos translacionais. Tá? Então isso também está no nosso radar, esperamos que até 2023 nós já tenhamos uma estrutura melhor para que nós podemos atender as necessidades da universidade nesse sentido. Precisamos também estabelecer parcerias com laboratórios e grupos de pesquisa do HUB e de outras instituições de pesquisa. Temos trabalhado nisso, né? Temos nos integrado aos departamentos da universidade, aos pesquisadores da universidade, porque sozinhos dificilmente a gente alcança essas metas e nós precisamos e contamos com o apoio da universidade, de todos os docentes, pesquisadores, com esforços pessoais e da infraestrutura disponível na universidade também. Então, pretendemos com isso aumentar a produção científica e tornar o UNB mais forte no cenário de inovação e desenvolvimento tecnológico em saúde no país. Então, aqui alguns exemplos, né, de produção científica recente. Né? Então, a gente aqui nesse estudo identificou que a necessidade de desenvolvimento de medicamentos para tratamento de doença de Chagas que sejam menos tóxicos. Né? Nós temos aí poucas tecnologias direcionadas a isso e são tecnologias que nem sempre a gente consegue utilizar até o fim, muitas reações adversas. Então, há uma necessidade, uma carência de desenvolvimento de novas tecnologias nessa área. Temos estudo de gestão também, esse aqui é um exemplo muito interessante, é um estudo que avaliou a capacidade de gestão do atendimento de pacientes com HIV/AIDS, né, no hospital. É um estudo que teve um foco na questão da qualidade do atendimento, da disponibilidade de serviços essenciais para o acompanhamento desse grupo de pacientes, comparações também em relação ao Quali-AIDS, né? Então, um estudo de gestão interessante que motiva a instituição a ter seus serviços cada vez mais qualificados. É um relato de caso aqui,
que é um relato de caso de uma co-infecção, né, de Covid-19 com doença de Chagas e hanseníase, né? Então, também gerou uma publicação. Esse é o estudo que eu citei para vocês, que é o estudo em saúde mental, né, que foi um estudo que avaliou o impacto da pandemia sobre a saúde mental de residentes, multi e médicos no hospital, né, uma publicação do protocolo de estudo, muito interessante também, foi um fator muito crítico, né, nesse cenário de pandemia que ainda vivemos até hoje, né, a sobrecarga de trabalho, ao drama que é o cuidado ao paciente com Covid, né, o número de mortos a gente está vendo aí, mais de 500 mil mortos, então isso impactou o serviço, impactou os profissionais e tem trazido prejuízos à saúde mental das pessoas, então foi uma avaliação focada nessa questão. Tá? Então, esse é outro estudo que é relacionado à área de imunologia também, que é um estudo que avalia os biomarcadores, né, da Covid-19 e os fatores de prognóstico relacionados a isso, né, que é o estudo Target, né, que foi coordenado aí pela doutora Patrícia, em parceria com o doutor Ciro. Então, aqui ao fim, eu coloquei um slide agradecendo mais uma vez e disponibilizando os contatos do centro de pesquisa, está aí o e-mail, pesquisaclinica.hb@ibser.gov.br, o telefone 2028 50 21. Disponibilizei um QR Code para direcioná-los ao site que orienta como desenvolver pesquisa no hospital. Nesse site nós temos tutoriais, temos orientações, destaco aqui que nós alteramos, em junho, houve uma alteração do fluxo de submissão de pesquisas no hospital, com a implementação de uma plataforma chamada Rede Pesquisa. Hoje, para desenvolver pesquisa no hospital, todos os pesquisadores e equipe de pesquisa devem estar registrados nessa plataforma e credenciados ao HUB, né? E os projetos de pesquisa, só a partir desse cadastramento e credenciamento, é que podem ser submetidos por meio eletrônico, e toda a tramitação segue por meio eletrônico. Dessa forma, conseguimos eliminar as etapas que exigiam a presença do pesquisador, né, busca por chefes de unidades para autorização. Então, a gente conseguiu melhorar esse processo e, dessa forma, pretendemos ter uma avaliação mais segura da viabilidade dos estudos e mais célere. Tá? Então, estamos num processo de amadurecimento disso, vamos fazer uma divulgação maior através das CON do hospital para que todos vocês tenham conhecimento disso, mas aqui eu já adianto o QR Code para que vocês já possam se cadastrar. Obrigado. Obrigado, Fernando, pela apresentação. Agora é hora de fazer a mistura, né? Vemos um imenso potencial, ao mesmo tempo que vemos uma grande segregação, né? Parece que numa mesma unidade acadêmica, parece que os programas não conversam, né? Esse é o motivo exatamente, ainda que nós tenhamos, né, professores que transitam em mais de um dos programas da FM. Mas esse é o momento, então, Rodrigo, como na coordenação, de você conduzir aí quais são as perspectivas e como é que se constrói, né? Como é que se constrói uma coisa que já está consolidada, né? Então, você tem diferentes builds, né, diferentes prédios aí que precisam ser conectados de uma forma harmônica, independente e que para atender os desafios não só da pesquisa básica, mas especialmente a pesquisa que seja translacional e chegue ao HUB, né? Particularmente, eu acho que tem um super gap aí da pesquisa não clínica, que a gente tem em algum momento que abrigar. Houveram tentativas, o André capitaneou também alguns detalhes para a gente ter laboratórios mais próximos a essa transição, que ainda não foram possíveis, mas que serão. Fique à vontade para fazer a condução, Rodrigo. Beleza, obrigado, Luiz. Parabéns, Fernando, pela excelente apresentação. Parabéns também, Felipe. Acho que a gente mostrou aí o que nós fazemos e já sinalizamos algumas integrações potenciais. Tem algumas pessoas já inscritas. Eu coloquei aqui no chat alguns pontos para discussão, né? Algumas estratégias que o GT de integração colocou aí.
A primeira seria o simpósio dos programas de pós-graduação da medicina, IHUB, né? Onde o tema seria Covid-19 e doenças negligenciadas. A gente vai discutir isso na próxima semana, a estrutura do simpósio, mas fica aí aberto para quem quiser comentar. A segunda estratégia são os seminários dos PPGs, da medicina, e a gente inicialmente começou no âmbito dos seminários da medicina tropical, mas no futuro a ideia é ter uma disciplina integrada, uma disciplina que seja seminários das pós-graduações, criar realmente uma disciplina de seminários integrados, quem sabe próximo ano. E a terceira estratégia é mapear mesmo as pesquisas de integração. Acho que o Fernando já fez bem isso, né? Mostrou as pesquisas que tem integração. Eu queria destacar aí que o que veio na minha cabeça, que eu já participei de integração, foi com ciências médicas. Nós tivemos a oportunidade de orientar o Klaus, que é da medicina tropical, junto com o Walter, e a Nadjara orientou a Hanid no Ciências Médicas, junto com a equipe da Mariana também, e assim, foi muito produtivo, gerou um artigo super importante, o Fernando também está aí presente, nos ajudou, e eu vejo isso claramente com o que o Zé Roberto tem feito, André Nicola, Nadjara, Imaculada, Ciro, que já são professores que transitam entre os programas. Tá? Mas foi só uma abertura aí para a gente começar então as discussões. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, então, Luiz, você pode me ajudar? Bom, se bem que está aqui a seguir na Mariana, né? ordem. Eu acho que é a Com a Mariana. Mariana, Valéria, Isso. Lidiane, Dalva e Klaus. Então, começando pela Mariana. Bom dia a todos. Me apresentando para quem ainda não me conhece, então, eu sou a Mariana e eu atualmente estou na coordenação da pós-graduação da FM, né? Sou vice-coordenadora, a professora Dora é a coordenadora, mas como ela saiu de licença maternidade, esses 6 meses agora vão ficar sob responsabilidade minha. Então, eu queria, na verdade, parabenizar, né, a todos os professores dos 3 programas e também do HUB. Essa é uma estratégia pensada pela coordenação para a gente tentar realmente integrar mais, porque como vocês viram, tem muitos assuntos em comum e que podem ser melhor trabalhados, né? A mentalidade da coordenação nesse momento é de que a gente vai trabalhar com escassez de recursos, né, e de fontes, e por isso é necessário otimizar toda a nossa força de trabalho na pesquisa. Então, compartilhamentos de equipamentos, compartilhamentos de espaços, colaborações, e nesse sentido, essa é uma primeira iniciativa para a gente conseguir identificar, né, fazer o diagnóstico dos cenários dos programas da Faculdade de Medicina. E nesse contexto também o HUB se insere por ser assim uma fonte fantástica, né, de dados, de recursos, de amostras, e é necessário então realmente uma maior ligação entre os programas, né, entre a área básica, entre a área clínica, entre o HUB. E aí os nossos esforços vão vir nesse sentido, de num primeiro momento identificar o que pode ser feito para melhorar essa colaboração entre os professores dos 3 programas. Então, aqui eu só queria agradecer ao Rodrigo, que está presidindo esse GT, e me colocar à disposição para ajudar nessa colaboração para a gente fortalecer os programas da medicina. Então, é isso, na verdade. Obrigado, só uma apresentação também. Muito obrigado. Tamo junto. Valéria? O áudio, Valéria. Não? Agora foi. Foi? Ah, desculpa. Achei que era o fone que estava. Bom, primeiro, agradecer, a gente fica super orgulhoso, né, de participar de um programa como esse, né, e de ver todas as possibilidades, enfim. Eu fiquei com uma dúvida, porque esses artigos todos que são publicados, eles são correlacionados às teses que são realizadas ou não necessariamente? Como que vocês, que são artigos realmente, assim,
importantíssimos, né? Muito maravilhosos de ler. E aí eu queria saber como que é essa relação, se eles saem geralmente das teses ou não necessariamente. Então, Valéria, você deve ter visto que a maioria dos que eu apresentei saíram das teses, das dissertações. E a gente realmente estimula que os estudantes, durante o processo de produção do seu trabalho, que publiquem. Na verdade, no doutorado é obrigatório isso, porque se não tiver um artigo aceito, você simplesmente não defende. No mestrado é mais livre isso no nosso programa, né? Mas cada programa tem a sua política. Então, tem alguns programas, por exemplo, que para o mestrado também é obrigatório a publicação do artigo, né? Ou o aceite do artigo. Então, a gente também estimula que o estudante publique de forma independente, porque muitas vezes, igual aqueles trabalhos que eu mostrei do Ministério da Saúde, dos ex-estudantes ou egressos do Ministério que já estão publicando sozinhos, mas que conta como publicação do programa, como publicação de egresso. Então, tem estudante, eu gosto de dar o exemplo do Stefan. O Stefan foi estudante que eu orientei no mestrado e doutorado, e hoje em dia ele tem mais publicação que eu. Então, assim, ele realmente voou, né? Ele começou a fazer publicações independentes. E hoje ele é professor na Universidade Federal lá de Uberlândia. Então, a gente estimula que o estudante faça suas publicações também de forma independente, não somente casado com o orientador. O orientador está casado ali no trabalho de mestrado e doutorado. Ali sim tem que ter a parceria e a publicação, mas o estudante ele pode colaborar com outras pesquisas, com outros projetos e publicar de forma independente. Então, a gente estimula que haja essa publicação independente também, mas é obrigatória a publicação com o orientador no projeto que está no programa. Beleza? Beleza. Obrigado pela participação. Lidiane. Bom dia. Eu tenho algumas perguntas para algumas pessoas e posso fazer todas ou me inscrevo novamente? Pode fazer todas. Tá bom. Eu queria entender um pouco como se dá essa integração, né? Visto assim, vocês falam que precisam integrar mais e tal, mas eu já percebo que já existe uma integração pelas próprias publicações, né? E saber se essa integração é só entre os programas de pós-graduação da Faculdade de Medicina ou se existe também alguma integração com programas da Faculdade de Ciências da Saúde. E para o Fernando, que áreas clínicas do HUB ele considera que têm sido pouco exploradas nos estudos? Beleza, Lidiane. A primeira pergunta é direcionada para quem? Para você mesmo. Para mim, tá bom. Então vamos lá. Lidiane, em relação à Ciência da Saúde, eu digo para você que eu sou fruto do programa de Ciência da Saúde. Eu fiz mestrado e doutorado nesse programa, né? E na época, meu orientador, César Augusto Cubacuba, ele só orientava lá. Eu creio que a gente tem um potencial muito grande para colaborar com a Ciência da Saúde. Eu não estou cadastrado lá, mas vim de lá e gosto muito do programa. Eu acho que é um programa muito amplo, um programa que tem professores que têm grande potencial para colaborar conosco. Eu não sei se aqui tem algum professor que é de lá, né, porque poderia falar mais sobre essas integrações. Eu fui formado lá, mas eu não sou mais de lá, então eu não conheço, né, os professores e as linhas atuais. Não sei, Felipe, você conhece o pessoal da Ciência da Saúde? Ô, Rodrigo, eu conheço sim, tem muitos da farmácia, mas eu, pelo que eu entendi, né, o primeiro passo seria fazer uma análise interna dentro da Faculdade de Medicina e talvez mais adiante se buscar uma proximidade com a FS, né, fazer um passo entre faculdades, né? Isso. Mas tem, realmente, são as ciências da saúde, é uma proximidade muito grande, né, nos projetos que são desenvolvidos e são colegas do métier ali que a gente encontra também com frequência, né, a gente já compartilha o prédio, né, então, com certeza, mais para frente pode ser uma oportunidade essa aproximação. Beleza. E a outra pergunta é direcionada para o Fernando. Sim. Fernando? Oi, estou aqui. Eu estou ligando
a câmera Ok. e microfone, para não correr o risco de falar e ninguém me ouvir. Obrigado pela pergunta. Assim, quando eu coloco que algumas áreas precisam de se fortalecer, não necessariamente porque elas não produzem nada, tá? Então, todas as que eu citei têm produção aqui no hospital e por isso eu citei. Tá? Mas tem algumas áreas que a gente entende que precisariam ser mais fortes, né? Então, eu destacaria aqui, fazendo talvez um benchmarking com a rede, né, da IBSER. Áreas muito fortes, muito produtivas em outras unidades da rede são cardiologia, hematologia e oncologia, por exemplo. Né, nós temos uma produção muito discreta nessas áreas aqui no hospital, a gente precisaria fortalecê-las, tá? Especialmente a cardiologia, que é a líder de produção na rede, no nosso hospital, ela produz, tem bons produtos, né? Esses estudos na área de doença de Chagas, por exemplo, e tal, são bem interessantes, mas a gente precisa explorar mais a cardiologia. Eu acho que fortalecer as lideranças nessa unidade seria um ponto importante. Eu digo, a participação de docentes, tá, em atividades da cardiologia seria um importante fator para estimular a produção científica na cardiologia, uma produção mais qualificada, com publicações melhores e tal. Apesar de já ter produção lá, a gente poderia ter muito mais. Hematologia, que é uma unidade nova, aqui a doutora Flávia tem liderado as pesquisas na hematologia, mas a produção ainda é discreta, né? Poderíamos melhorar bastante a hematologia também, fortalecendo essa unidade. A oncologia sempre foi, historicamente, uma unidade forte aqui em produção científica, porém, há algum tempo nós estamos sem liderança, não temos um docente dentro da oncologia para conduzir esses trabalhos, para estimular essa produção. Eu acho que a participação dos professores na unidade seria um ponto-chave também para a retomada da produção científica na oncologia. Já temos trabalhado nesse sentido, fizemos aproximação com alguns professores, mas eu acho que a FM tem que ter um olhar mais cuidadoso sobre a oncologia para a gente aproveitar ao máximo o potencial de produção da oncologia. Então, eu cito esses três, mas a gente pode falar um pouco dos outros. Algumas unidades carecem de formalização dos seus trabalhos, da sua produção, junto ao hospital. Nós estamos fazendo agora iniciando uma campanha para que toda a produção científica realizada a partir de estudos desenvolvidos no HUB leve o nome do HUB, tá? Para que a gente consiga identificar, porque nós temos que acompanhar esse indicador. Se a gente não conhece o que a gente faz, a gente não melhora. Então, a gente não identifica os problemas, as fragilidades. Então, a gente tem que se aproximar, identificar essas necessidades para que a gente possa produzir mais e com mais qualidade. Então, é nesse sentido que eu fiz a colocação na minha apresentação. Ok, obrigada. Obrigado, Fernando. Fernando. Dalva. Olá, bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar vendo essas apresentações. Peraí, deixa eu abrir aqui minha câmera. Primeiro, eu queria dar os parabéns para quem pensou nesse seminário de hoje para apresentar para a gente os outros programas. Eu sou nova na UNB, eu nem fazia nem ideia que existia, não fazia nem ideia. Esse do hospital aí eu estou encantada, ou seja, é como que abrir um portal. Como eu sou da Epidemio, a gente sabe que existe agora um lugar onde eu posso sair do meu dado secundário e partir para o meu dado primário, pensando em cohorts, ou seja, junto com um programa tão forte, tão bem estruturado, com tanta resposta, me deixa muito feliz mesmo. E queria dar os parabéns para os dois apresentadores dos outros programas também, que eu não conhecia, e que felicidade saber que a gente está entregando tanto para a sociedade em relação a estudos. A minha pergunta, e aí eu peço desculpa, eu tive um problema de conexão de internet, eu passei de celular para cá, eu queria perguntar para o professor Fernando, né, do HUB, se eles têm alguma pesquisa já encaminhada ou pensada ou em andamento sobre Covid em criança,
e na área de saúde mental relacionada à pandemia, ou seja, algum estudo de coorte, alguma coisa que já está acontecendo, e Covid em criança é a minha área que eu pretendo trabalhar no doutorado, e eu acho que poder, não sei, eu nem falei com a minha orientadora, eu estou aqui tentando escrever um WhatsApp para ela, então, porque a cabeça já fica assim com um monte de ideias. Aí eu queria saber, professor, e parabéns mesmo, eu estou extremamente feliz, e a outra, Lidiane, né, não, desculpa, a professora que apresentou do o Felipe que apresentou. Ah, o Felipe, Felipe. Ok, parabéns. Obrigada pela oportunidade de estar vendo isso. Obrigado, Dalva. Fernando. Obrigado pela pergunta, Dalva. É o seguinte, em relação a pesquisas com criança, a gente tem uma pesquisa, que é o que a gente chama de PRAUDEST, que é um estudo com Covid, que tem 2 etapas. Ele tem uma etapa que... todo mundo está me ouvindo? Deu uma falhada aqui. Sim. A primeira etapa diz respeito à avaliação do impacto da Covid na gestação, né? E a segunda etapa é, após o nascimento, uma corte de acompanhamento dos recém-nascidos por um tempo, né? Se eu não me engano, é previsto um acompanhamento por 5 anos. Então, esse é o melhor estudo, eu acho que é um ótimo estudo, assim, eu acho que ele vai ter resultados riquíssimos. Então, é uma área que nós temos lá alguns professores trabalhando nela, né? Então, esse é o estudo que eu me recordo agora que nós temos com criança, né? Tinha mais um segundo ponto, eu não me recordo. Você pode repetir? Sim, é sobre Covid e saúde mental. Ah, tá. Nós tivemos alguns protocolos aprovados, né, no ano de 2020 para avaliar o impacto da Covid na saúde mental. Tem esse estudo aí que foi publicado o protocolo dele, né, que é o FOSS-Fellow, que trata do impacto da Covid-19 na saúde mental de residentes, né, e havia outro estudo também abordando essa área, que era um estudo com a finalidade de dissertação de uma aluna da universidade. Então, a gente pode, se for do seu interesse, a gente pode resgatar isso, te colocar em contato com esses pesquisadores. Aí, Dalva, coloca no chat aqui o seu e-mail, o seu contato, que aí o Fernando anota e vocês entram em contato. Obrigada, professor. Obrigada, Fernando e Rodrigo. Por nada. Klaus. Bom dia a todos. Eu tenho um comentário e várias perguntas, Rodrigo. Algumas delas são direcionadas para você. O primeiro comentário é que, aproveitando a discussão de integração entre as áreas, recentemente eu tenho tido contato com alguns pesquisadores da área de clínica da Fiocruz, e um dos comentários que eles fizeram foi que muitos estudos que eles desenvolvem são relacionados muito à epidemiologia descritiva, justamente porque eles têm um gap nessa interlocução com as áreas de epidemiologia, então, por vezes, eles acabam não desenvolvendo estatística inferencial. Então, esse é um comentário, porque eu acho que isso é bem interessante estar presente no nosso meio da medicina tropical, junto com a HUB, porque eu acho que fortalece bastante. Com isso, aí eu tenho algumas perguntas que eu fui juntando ao longo de toda a aula. A primeira é especificamente para você, Rodrigo, sobre as linhas de pesquisa, as temáticas, se o aplicativo Triatodex, se ele tem sido disseminado também, não apenas no meio acadêmico, mas também nos meios de serviço, pensando principalmente na região norte-nordeste do país, né, nos serviços. Essa é a primeira. A segunda é se tem atualmente alguma... Vamos por partes, como diria Jack? Tá. Então, a primeira pergunta. Aí depois você faz a outra. Então, em relação ao Triatodex, a gente fez a validação interna com pessoas próximas a nós, né? Pessoas da Fiocruz, pessoas da UNB,
pessoas da USP, e assim, o aplicativo está validado e a gente viu que ele é muito bom para não especialistas, é claro que ele é muito melhor para a porcentagem de respostas corretas e tal, o desempenho dele foi melhor nas mãos de especialistas, isso já era esperado, mas é interessante que nos não especialistas, as pessoas com triatodex na mão conseguiram identificar em cerca de 70 e poucos por cento dos insetos, dos triatomíneos que eles pegavam para identificar. E agora o próximo passo é o que você está falando aí, é um outro trabalho com os agentes de endemias de diferentes partes do nosso país, para poder ver como que na prática o triatodex ele tem o seu desempenho. Então a ideia é colocar na rotina. Então aqui está o aplicativo, usa o seu celular aí para fazer o seu serviço em determinado município do Nordeste, sei lá, da Bahia ou do Piauí ou do Norte, né, de Manaus, por exemplo. E aí a gente pega o dado e analisa. Então é um novo projeto. Está no nosso hall aí de coisas a fazer com o Triatodex, porque a gente vai ter uma validação em nível nacional e incluindo os agentes de endemias na prática, né, no serviço de rotina. Beleza? Entendi. Obrigado. E aí, considerando isso, se tem alguma pesquisa atual que envolve vetores voltados para tanto malária quanto leishmaniose, e se tem um projeto também similar ao Triatodex para a identificação de mosquitos. Legal. O Marcos ele já está pensando nisso há um tempão, de desenvolver um Mosquitodex. E aí, agora a ideia é achar os colaboradores certos, né? Teve um estudante não sei se era mestrado ou doutorado, que ia entrar com essa ideia, com esse projeto, mas ele acabou não passando na seleção. Mas o projeto tá ali, prontinho, só esperando a pessoa certa chegar para desenvolver o Mosquitodex. O Marcos vai estar liderando isso aí. E a outra, de projetos. Tem muitos projetos com vetores. Atualmente, a gente está com o projeto de identificação automática dos vetores da doença de Chagas e também com o Ectodex, que é o da Joana, que deve defender esse ano, que é o aplicativo de identificação de ápteros, né? Então, inclui aí piolho, pulga, carrapato, percevejo. E tem também projetos mais específicos do Fernando, meu, dos próprios colaboradores, né, externos, como, por exemplo, o André, que está conosco, do Marcos. Então, cada um tem os seus projetos. Aí na Lulax, a gente tem os projetos aprovados, né? Tem alguns que é Universal, tem uns que é FAPDF, mas tem sim projetos na área de vetores. Entendi. E agora, para finalizar, né, com a sua indicação, está chegando aí o Pablo, e o Pablo tem um projeto legal que a gente vai começar a orientar no doutorado, que é com o impacto de empreendimentos em nível nacional na ocorrência de anofelinos, na ocorrência de malária. Então, de grandes empreendimentos. Então, isso acho que vai dar um trabalho muito legal do Pablo. Legal. Eu fico feliz com essa ideia, porque eu tentei estimular ele nisso. E aí, por que eu perguntei dos projetos? Porque quando tem a apresentação geral de quantos projetos tem em cada linha de pesquisa da medicina tropical, a próxima informação que a gente fica querendo saber são quais, né? Porque aí acaba abrindo o nosso horizonte de outras pesquisas com as quais a gente possa participar, pensando em promover a integração. Aí por isso que eu pergunto, né? E aí, só para fechar minha última pergunta, ela é direcionada para o Fernando, que eu imagino que tenham muitos dados, muitas observações de Covid, né, acontecendo lá no HUB, e eu pergunto como é que está essa integração com a parte de epidemiologia da medicina tropical e quais têm sido os softwares para coleta de dados, para armazenamento de dados, como que tem sido esse data storage por conta da magnitude que eu imagino que se tenha de dados.
Klaus, eu não ouvi o final da sua pergunta. Não estou te ouvindo. O final foi perguntando como que está se dando o data storage, como, o armazenamento dos dados, por conta da magnitude que eu imagino que esteja tendo de Covid. Sim, até o ano passado, Klaus, nós, assim, desde o início da pandemia, talvez a parceria que mais se fortaleceu foi com a epidemiologia do Núcleo de Medicina Tropical. Tá, o professor Wildo, professor Gustavo, a Beth, têm sido parceiros fortes aqui do hospital neste momento. E desde que iniciaram os estudos, o Wildo deve ter aqui uns 5 protocolos em andamento. Tem um que se chama História Natural da Covid-19, onde se encaixam várias cortes, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Que travou aqui para mim a imagem de vocês. A coleta de dados vinha sendo estruturada no REDCap da universidade, né, que é administrado pela universidade. E agora, final do ano passado, início desse ano, foi implementado o REDCap da rede EBSER. Então, hoje tem uma gestão, esse outro caminho, né? Então, são 2 possibilidades de plataformas eletrônicas de coleta de dados para a gente utilizar. As 2 são REDCap, uma da universidade, outra que está sob gestão do Núcleo de Medicina Tropical, e o REDCap da EBSER agora, que a gente ainda não iniciou o uso efetivamente, mas é uma possibilidade também, caso seja necessário, temos essa ferramenta disponível aqui também. Entendi. Legal. Obrigado, viu? Obrigado, Fernando. Obrigado, Klaus. Professora Andréa Maranhão. Bom dia a todos. Estou meio intrusa aqui na Faculdade de Medicina, mas, na verdade, eu vi vocês falando sobre a questão de seminários integrativos, eu queria fazer uma propaganda e uma sugestão, na verdade, né? Desde o início da pandemia, o IB se organizou com as suas pós-graduações, mas aí a gente incluiu a Patomol, que a gente considera metade nossa também, né? Porque vários de nós atuam na patologia molecular, e a gente começou a fazer o que a gente chamou de seminários da pós-graduação, né? Onde todos os programas participam, quase todos os programas participam da área mais associada à biologia celular, enfim, né? Não estou falando dos programas da área ambiental, né? Da área mais da nossa área, digamos assim. E a gente tem feito seminários priorizando convidados internacionais, né? Então, por exemplo, nesse semestre a gente já teve 2, uma foi uma convidada da Austrália, outra do México, um seminário extremamente clínico. Eu fiquei me perguntando, né, e pensando, assistindo o seminário que a gente teve quarta-feira, o quão seria interessante ter tido a audiência dos professores do HUB, da Faculdade de Medicina, porque, inclusive, foi hard para a gente, biólogo, ver aquelas cenas lá, né, que foi sobre fungo negro, né, e associação com Covid, diabetes, etc., E eu acho que assim a gente fez uma coisa muito simples, Rodrigo, né? A gente simplesmente pegou as disciplinas que já existem nos diversos programas, os alunos se matricularam, né? E a gente criou um grupo de WhatsApp onde participam diversos professores dos diversos programas e cada um tem os seus convidados, porque todos nós temos os nossos contatos, né? Internacionais. E aí a gente faz e transmite via streaming para o YouTube, no canal do IB Virtual, que a gente criou para várias coisas, inclusive para o BH, essa disciplina. Né? Esse canal, por exemplo, já conta com mais de 1.000 inscritos, né? E a nossa audiência nos seminários, elas não são menos do que 150 pessoas, né? E fica depositado lá, né? Os alunos, hoje em dia, cada programa tem um professor responsável pela disciplina e avalia, né, os alunos de acordo com critérios, enfim, que eles estabelecem. No nosso caso, a gente sempre pede para os alunos que eles façam uma fichinha de acompanhamento, como se fosse um fichamento do seminário, com perguntas bem genéricas, né? Quais os aspectos mais importantes? Faça uma pergunta, né? Imagine uma pergunta que você não fez e que você poderia fazer para a apresentação. Então, assim,
tem sido, pelo menos para mim, que estou há 3 semestres coordenando, né? Eu tenho aprendido muita coisa, extremamente interessante. Seminário de Open Mind, né? Assim, é bem isso. A maior parte deles não tem nada a ver com o que eu trabalho, com o que eu faço, né? Mas tem sido extremamente prazeroso. Eu até estava comentando com o professor Ricardo Bentes, assim, eu comecei a me lembrar porque que eu escolhi fazer o que eu escolhi fazer, né? Que é essa paixão mesmo pelo conhecimento, pela ciência, pela boa ciência, né? Crítica, enfim, tem sido muito interessante. Então, na verdade, é um convite, né? Os professores da patologia molecular recebem semanalmente, toda semana eu mando para uma lista de 400 e tantos e-mails, né? Qual é a programação, qual o dia, qual a hora. Talvez a gente pudesse, a Mariana está na Patomol, ela recebe, talvez pudesse fazer circular também, né? Como convite, mas também uma sugestão. E eu queria dizer que essa priorização de convidados internacionais tem uma lógica da pós-graduação, porque isso tem sido adicionado ao relatório Sucupira como um componente de internacionalização, né, do programa. Isso é uma coisa boa que a pandemia trouxe, foi a possibilidade de fazer isso sem grandes despesas, né? Então, é simplesmente se organizar para fazer isso. Então, na verdade, agradeço, tá, a possibilidade de divulgar isso aqui. André, que ideia maravilhosa, sabe? Eu acho que o Luiz deve estar ouvindo ali com o olho brilhando, né, Luiz? E quem sabe esse é o próximo passo. A gente gostaria, sim, de participar e acho que vamos amadurecer, sim, a ideia. Eu acho que você lançou a semente e aqui cabe a nós, né, regar ela para poder chegar nesse nível. Poxa, 150 pessoas a cada apresentação e mais de 1.000 inscritos. É maravilhoso isso. Tem palestra de 1.500, Rodrigo. Tem palestra de 1.500, dependendo. Por exemplo, a gente abriu essa história com o Arturo Casadeval, falando bem no comecinho da pandemia, falando sobre a história do tratamento com plasma convalescente. Então, a gente teve o doutor Alejandro Bonifaz, que foi quem deu a última palestra ali de mucormicose, essa, né, meio complicada para a gente assistir, confesso a vocês, né? Mas, assim, e sim, tem uma outra coisa importante, né? Quem convida, media, né? Eu estou sempre lá como uma base, mas o mediador é da área, então, porque é importante isso também, né? Porque é alguém que entenda mais da área e possa, enfim, direcionar perguntas e tal. Sim, no YouTube, né? No chat do YouTube, nós coletamos as perguntas da plateia e fazemos depois ao convidado. Então, a plateia é partícipe também do seminário, entendeu? Então, assim, eu acho que é um esquema simples, fácil de fazer, não é complexo, né? E que, obviamente, vocês estão absolutamente convidados. Não sei muito como fazer chegar a vocês a programação semanal, né? Mas, assim, a gente tem aqui o Felipe, a Mariana, o André, né? O André mesmo sugeriu sempre tem sugestão, a gente corre atrás de tentar fechar o cronograma. Sempre tem um friozinho na barriga, tipo, 28 de agosto eu não tenho ninguém ainda, então vamos lá, tem que ir atrás e tal. Mas, assim, funciona, sabe? Funciona e tem sido muito rico, muito rico. Se vocês quiserem, é só procurar no YouTube, B Virtual, vocês vão ver os vários seminários. Coloca no chat, André, coloca no chat. Eu não tenho acesso ao chat, ao chat, porque eu estou como convidada. Mas eu mando para vocês via Mariana e tal. Mariana ou o André que estão aí, coloca no chat. Normalmente eu envio, tá? Faz a divulgação aqui já. Você envia, Mari? É Cecília. Normalmente eu envio também no grupo da Medicina Tropical. Cecília participa também porque os coordenadores dos programas estão nesse grupo do WhatsApp, que é também divertido, tá? Porque a gente fica, cadê as coisas? Faz pergunta. Enfim. Certo? Legal. Mas, enfim, obrigado. Tem sido bem legal, tá? E só mais uma curiosidade. Quantas disciplinas estão envolvidas? Então, na Biomol, as únicas disciplinas da biologia molecular que são obrigatórias para os alunos são as de seminários. É a única, tá? Então, a gente ainda é obrigatório. É obrigatório, tá? É a única que é obrigatória. Então, seminário 1, 2, 3 e 4, tá? Seminário em patologia molecular, que eu tenho oferecido todo semestre para poder pegar esses alunos. Seminário em biologia microbiana, seminários em nanobiotecnologia, seminário em biologia animal. Então, nós estamos com 8 disciplinas, né, de 5 diferentes programas envolvidos, entendeu? Muito legal, isso então, mostra integração claramente. Pois é, exatamente. Pelo menos, assim, né, a gente está todo mundo lá pensando e trazendo temas bem diversos. Vocês vão ver, na programação a gente tem temas extremamente diversos.
A prioridade é para convidados estrangeiros, mas é claro que a gente tem também, eventualmente, convidados brasileiros. Inclusive, o professor Felipe já está agendado, porque ele acabou de voltar de um pós-doc para dar um seminário, né? E também está trazendo um convidado. Legal. Obrigado pela dica. Nosso tempo está acabando, né, Luiz? Mas ainda dá tempo aqui, ó. Danelli, depois Fernando. Oi, Danelli. Não estamos te ouvindo. Danelli, liga o áudio. Bom dia. Bom dia. Professor Rodrigo, además de felicitarlo, eu no falo portugués, además de felicitarlo por la idea de la integración, lo cual produce resultados excelentes porque son distintos puntos de vista de abordar el mismo problema y distintas soluciones ofrece eso. Tengo una pregunta acerca de si ustedes han considerado trabajos colaborativos con áreas de ingeniería, bioingeniería, ingeniería biomédica, como modelado matemático, procesamiento de imágenes, técnicas diagnósticas basadas en principios ingenieriles. Ok, muito boa pergunta. Obrigado pela pergunta. Nós temos aqui na UNB uma pós-graduação em engenharia biomédica e atualmente temos um projeto em colaboração que envolve pessoas da inteligência artificial. Aqui tem a Mariana, que está comigo nesse projeto, e tem também alguns professores da engenharia elétrica e da pós-graduação em engenharia biomédica. E nosso objetivo é a aplicação da inteligência artificial para a identificação e para o diagnóstico de algumas doenças tropicais. E também para o tratamento, para a busca de novas drogas para o tratamento da Covid e também de outras doenças. Então, existe sim esse projeto e nós pensamos que estamos torcendo para que ele finalmente seja aprovado pela FAPDF. Já tem 1 ano e meio que esse projeto está em tramitação e, sendo aprovado, só vai coroar essa nossa colaboração interna com a aplicação da inteligência artificial para a identificação de vetores, para a identificação de parasitos, para a identificação de novos alvos para tratamento de doenças. Então, é uma colaboração entre programas também, porque tem o Zé Roberto, que está nos 2 programas, tem a Mariana, que está no outro programa, tem a Medicina Tropical envolvida, e tem também Católica envolvida. Então, é um projeto multidisciplinar que eu estou coordenando. E eu estou aí com fé que ele será aprovado depois desse tempo todo de atraso. Tá? Então, é um projeto em andamento. Interessante. Obrigado. De nada, Danelli. E vamos para a última fala aqui de hoje, por causa do tempo, já são 10 horas, do Fernando. Fernando, finaliza aí para nós a última fala. Ô, Rodrigo, eu vou ser muito rápido, é que eu me recordei aqui que a Dalva deveria deixar uma mensagem para mim no chat e eu não tenho acesso ao chat também, porque eu também estou como convidado. É só um aviso, pede para a Dalva, se você puder mandar um e-mail, para o e-mail que eu citei no último slide, que é pesquisaclínica.hb.ebser.gov.br, e a gente vai ter o maior prazer de respondê-la. Obrigado, Fernando. Lembrando que essas apresentações estão sendo gravadas, então a qualquer momento vocês podem estar revendo e anotando o conteúdo que foi apresentado. Eu queria só me despedir, dizer que foi uma manhã muito produtiva, gostei muito das apresentações, da discussão. Obrigado pela participação e passo a palavra para o Luiz, para ele finalizar o trabalho de hoje. Tem alguém aqui que levantou a mão, deixa eu ver, Fernando, ok. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, e agradecer também a fala de todos que participaram, as perguntas, a professora Andréia também.
André, a gente começou, na verdade, esses seminários estão dentro de uma iniciativa das nossas reuniões científicas, né? Então, a ideia era começar uma reunião científica do programa, que aí expandiu para os seminários, duas disciplinas de seminários, e agora com a integração. Mas eu fico muito feliz, e realmente o Rodrigo falou que eu fiquei muito, assim, ligado, porque eu acho que essa é a ação mesmo, a gente tem que divulgar, participar, interagir, convidar, e quando a gente estiver bem estruturado, seguir os passos que o IB tem já estabelecido, e eu agradeço a tua experiência em partilhar isso conosco. Então, eu agradeço a todos vocês pelo dia e desejo uma excelente semana, resto de semana. Na próxima quarta-feira, então, a gente tem a Luísa Lourenço, que vai falar sobre os nossos números dos programas de pós-graduação. Então, muito obrigado a todos. Eu vou finalizar aqui a gravação, que vai ficar disponível para vocês aqui nesse canal. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima semana. Até a próxima, gente. Boa semana para vocês. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Boa semana para todos. Tchau, boa semana. Obrigada. Boa semana, um abraço a todo mundo, valeu. Semana aí. Muito bom.